Fala pessoal, seja bem-vindo ao meu canal mais uma vez aqui, fazendo react aqui de alguns vídeos. Hoje vai ser um debate entre mães, é, sempre aquele mesmo pegada, né, entre debates entre ideias diferentes. Então, assim, espero que vocês curtam o vídeo, gostem do vídeo. Antes de tudo, vou pedir a vocês para vocês deixarem, se inscrever no canal aí, deixe o joinha, o gostinha, deixe o sininho aí, ative o sininho para não perder as próximas é, é, notificações e você possa deixar um joinha aí, deixar um ok, até um comentário aí para fortalecer o canal. Vamos seguindo, eu vou pausando o vídeo quando eu puder dar alguma opinião referente do que eu penso, para não ficar tão é, é, só assistindo também, mas que vocês possam curtir aí comigo também. Isso aí. Vamos lá, eu vou dar play aqui, a gente vai seguir. O fim da escala 6x1 é essencial para as mães. Nós estamos num momento no Brasil muito decisivo, porque é histórico que a gente consiga acabar com uma jornada de trabalho. Só lembrando que o canal Spectrum, estou reagindo a um vídeo deles. Eles fazem esse estilo de debate, eu gosto muito. E espero que também vocês curtam aí o vídeo. É, Tamo junto. Que adoece as trabalhadoras e os trabalhadores, que é a jornada de trabalho 6x1. Ou seja, você trabalhar 6 dias na semana e ter um dia somente de descanso é desumano, é adoecedor. E, em particular, para a semana e ter um dia somente de descanso é desumano, é adoecedor. E as tarefas domésticas, as mulheres praticamente têm o dobro, né, o triplo de horas de afazeres domésticos do que os homens, do que os pais. Então, para as mulheres que trabalham 6 dias na semana e têm um só dia de descanso, esse dia de descanso não é, na verdade, um dia de descanso. É um dia de trabalhar dentro de casa, é um dia de trabalhar dentro do lar. E cadê o horário para ficar com os filhos, para poder levar o filho no parque, para poder levar o filho para uma atividade? Antes de tudo, eu queria dar uma minha opinião sobre o fim da escala 6x1. Eu sou CLT, trabalho aí com carga horária 6x1 e sei o que geralmente as pessoas passam. Já trabalhei em vários empregos de subemprego, vou dizer assim. Realmente eu era, sei lá, eu acreditava que eu tinha eu era escravo nos tempos de hoje, né? Enfim, eu entendo essa questão de escala 6x1 ser realmente pesada hoje em dia. Mas eu também entendo a questão do país que eu vivo. Entenda só uma coisa: a gente está vivendo num país hoje em dia que, infelizmente, foi estragado pela política em si, que a gente não tem como trabalhar menos, não. Infelizmente, se a gente trabalha, eu trabalho tanto, eu trabalho na escala 6x1 e não tenho nem dinheiro, literalmente, para comprar, às vezes, fazer uma compra boa para minha casa, para mim, para minha esposa, para minhas filhas. Quando irá abaixar a escala, patrão nenhum ele vai colocar na conta dele, não. Não se engane, não. Eles não vão colocar essa conta na conta dele. A conta vai cair no mais pobre. Eles vão repassar esse valor para as coisas mais caras, ou senão vai demitir uma boa parte de pessoas. Quem sofre, os mais pobres. Então, assim, eu sou a favor de sim, que se diminua a escala 6x1. O problema é da onde que vai tirar esse dinheiro? Tem propostas sérias para fazer isso. Poder tirar dinheiro dos políticos. Podia reduzir os cargos de políticos. Podia reduzir salários de políticos. Dessa própria. Não sei se ela é alguma coisa. Sei que ela está envolvida com política. Também ela é professora, mas está envolvida com política. Aí está querendo se candidatar ou algo desse tipo. Ou seja, poderia diminuir os cargos, o salário desse pessoal e ia sobrar dinheiro para investir na economia e, com isso, diminuir a carga horária da nós CLT, né? Então, assim, eu sou a favor sim, da escala 6x2, o fim da escala 6x1, no caso. Porém, eu quero saber de onde é que esse dinheiro vai vir, porque no Brasil ele está numa desigualdade muito grande e falta de emprego muito grande. Só que não se engane, o patrão não vai querer tomar essa, como dizer assim, essa falta não. Não se engane não. Eu acho que vocês sabem disso. Não se deixem enganar por conversa de político não.
o patrão não vai querer tomar essa conta, não. Ele vai repassar. Repassar para quem? Para mais desemprego ou, se não, para o preço do final do produto. E é isso, meu pensamento. De lazer, de cultura, não existe esse momento. As mulheres vão trabalhar e as mães vão trabalhar chorando. Então, assim, aqui neste tema fica escancarada a hipocrisia dessa extrema-direita. Por quê? Porque eles dizem que defendem a família, só que não tem como ter vida familiar na jornada 6x1. Eles dizem que defendem que as mães têm que ter tempo com seus filhos, só que não tem como ter tempo das mães, tempo de qualidade com seus filhos na jornada 6x1. As mães não têm como ir numa atividade da escola para ver uma apresentação do seu filho, da sua filha. As mães não têm como, num domingo, levar o seu filho, inclusive na missa, no culto, porque não tem. A mãe está trabalhando, porque na jornada 6x1, as mães que trabalham em shopping, elas têm que trabalhar no domingo. A folga delas é na segunda-feira, é na terça-feira, é na quarta-feira, e elas não têm como passar o final de semana com as suas crianças. Então, assim, é hipocrisia de uma turma aí que se diz conservadora, que é a favor da família, dos valores conservadores da família, mas que, na verdade, é contra a família. Porque como é que tem família se não tem como se reunir para poder tirar um lazer, tirar uma cultura com seus filhos? Então, assim, as mães, elas estão sobrecarregadas, as mães que trabalham na jornada 6x1, e nós precisamos aliviar essa carga. Então, nós temos que ser contra essa escala 6x1 e a favor do projeto do governo Lula, que está para regime de urgência no Congresso Nacional, que é para acabar com essa escala 6x1, para ter pelo menos 2 dias de folga por semana, para reduzir a jornada. Sem contar, pessoal, que eu vou dar minha opinião aqui sobre isso aí. Isso está sendo um palanque político para reeleição. E sim, infelizmente, eu não vou falar do PT, porque eu não sou pró-PT, não gosto desse partido. Eu sou cristão, então, assim, quem defende PT, me desculpe aí, mas quem defende PT e cristão não combina. Não combina. Se você for olhar a ideologia ali, não tem nada baseado biblicamente. Porém, o que eu quero dizer é que está sendo palco de política e provavelmente vai passar, porque ninguém quer se abster, ninguém quer tancar, e nenhum deputado que está lá estão brigando realmente pelo país, estão brigando para se reeleger, então ninguém quer ser mal visto. Então, realmente, pode ser, provavelmente vai passar, porém, essa conta vai chegar, como a conta de tantas outras coisas está chegando, Então, assim, a gente tem que acordar para que a gente não seja ludibriado por esses políticos, pessoal. Tem que acordar para isso. Para 40 horas semanais. E isso é a favor da família brasileira, a favor das mães, a favor das mulheres e a favor de toda a classe trabalhadora. Outra coisa que pouco se fala no debate, pelo fim da escala 6x1, com o fim da escala 6x1, a gente possibilitar que os nossos companheiros, a nossa rede de apoio, a nossa comunidade, que também, em sua maioria, está trabalhando nessa escala, que é o que se diz de escravidão moderna, que eles também possam se envolver nos cuidados com as crianças e com os adolescentes. Porque a gente não fala do fim da escala 6x1 para a mulher assumir todos os cuidados, todas as tarefas nos dias de folga dela, não, gente. Nós estamos falando que com o fim da escala 6x1, abre-se a oportunidade para todo mundo que também está sendo explorado por essa escala. A gente reconhece, os nossos companheiros estão sendo explorados pela escala 6x1, as nossas famílias, todos os nossos familiares também estão sendo explorados, para que eles também possam se envolver e terem responsabilidades e tarefas de cuidados dentro de casa, com as crianças. E por isso que a gente fala que a escala 6x1, ela beneficia, sim, todo mundo todo o país, Mas ela beneficia mais ainda as pessoas que são mais exploradas, que são as mulheres, as mães, as pessoas que tomam conta de casa. Porque a gente sabe que explorando a sociedade inteira, explora-se o dobro quem está nos trabalhos de cuidado. Então a gente quer, sim, o fim da escala 6x1 para as mulheres terem descanso, para que outras pessoas também possam assumir seus papéis dentro de casa, na criação dos nossos filhos, porque para os nossos filhos, gente, o mais importante é ter carinho, cuidado, educação e sociedade, comunidade. Não existe ser humano sem comunidade. E não existe comunidade se a gente trabalha todos os dias e tem um dia só para descansar. Por isso que é uma pauta das mulheres, é uma pauta feminista, o fim da escala 6x1. Bom, gente, antes de tudo, é óbvio que eu não acho que seja digno um ser humano trabalhar 6 dias e folgar 1, Isso é muito claro e eu acho importante deixar claro. Mas por que eu discordo? Quando a gente fala de acabar com a escala 6x1, a gente vem de um discurso muito bonito. Então, beleza, agora a gente vai ter 2 dias em casa, 3 dias em casa e a gente vai poder fazer tudo isso que já foi dito agora anteriormente. O problema é, se eu acabo com a escala 6x1 e acho que isso é a resolução para as mães poderem ficar mais com os filhos, a gente está olhando o problema de uma base superficial. Afinal de contas, restaurantes, hospitais, lojas de shopping que funcionam 7 dias por semana, 6 dias por semana, alguns estabelecimentos, vão precisar continuar tendo pessoas para trabalharem lá. Então, ou eu contrato mais gente, ou eu aumento o preço. Se eu contrato mais gente, pode ser que o salário dessa mãe seja reduzido. Se eu aumento o preço, pode ser que eu perca a venda e essa mãe seja demitida. Então, normalmente, a gente está falando de mães que têm que dar conta de tudo, que se estão trabalhando 6x1 é porque, de fato, não tem uma situação financeira confortável, e aí ela vai ter um problema a mais, que é ter que lidar com a falta de dinheiro, porque isso é uma coisa que pode acontecer se não for feito com uma base, não é assim do nada, vamos acabar com isso. É óbvio que isso poderia acontecer, mas por que não aconteceu até agora? Porque a gente vive num país que ainda não tem condições, porque a gente precisa começar lá de baixo fazendo as coisas para que a gente consiga chegar nisso. Agora, esse discurso lindo, a gente vai acabar, na teoria é maravilhoso, mas na prática, quem disse que essa mãe não vai ter um problema a mais, que é se preocupar justamente com dinheiro? E uma mãe em casa 2 dias, ao invés de 1,
não significa que ela vai estar com esse filho, que ela vai ter uma disponibilidade emocional para estar com ele. Justamente porque ela pode ter uma preocupação que antes ela não tinha. Fora que, quando a gente fala de colocar isso como uma lei, a gente está tirando a possibilidade de quem quer trabalhar 6 dias porque precisa. Infelizmente, isso é uma realidade. Então, uma pessoa que quer porque precisa, embora ela não... na verdade, ela precisa, né? E por isso ela vai trabalhar, ela vai ser impossibilitada, então ela pode cair na informalidade, ela pode ter menos possibilidade de trabalho, o que vai gerar menos renda, que vai gerar uma outra preocupação. Essa mãe não vai estar emocionalmente disponível para a criança. Então, sim, eu acho que a gente precisa pensar sobre isso, mas a hora que a gente olha para isso dessa forma rasa, a gente simplesmente aprova a lei e engaveta o problema. A hora que a gente engaveta o problema continua acontecendo. E eu acho tão sério uma mãe ter que trabalhar 6 dias e não apenas um, que justamente por e não folgar apenas um, que justamente por essa seriedade, eu acho que a gente não pode tratar isso com essa superficialidade. E aí, se a gente trata, a gente aprova, acha que está resolvido e lá na prática a gente vai criar talvez um problema muito maior ou não vai resolver o problema. Então é por isso que eu sou contra. Bom, em primeiro lugar, parto também dessa mesma linha de que, no final, o cenário perfeito seria que as mães pudessem ficar 7 dias por semana em casa com seus filhos. Então, eu sequer defendo que as mulheres devam sair para trabalhar, né? Eu sequer defendo que elas saiam um dia sequer para ficar longe dos seus filhos. Como eu disse antes também, infelizmente, essa situação da esmagadora maioria das mulheres hoje, infelizmente, isso também é consequência da revolução feminista, né, que a gente teve nas últimas décadas. E é engraçado como hoje existe um problema de insuficiência financeira nas famílias, justamente porque todas as mulheres resolveram que elas deveriam se empoderar através dos trabalhos CLT, dos trabalhos fora de casa. Dessa forma, existe o quê? Muita demanda no mercado. Ou seja, o salário de todo mundo diminui. Então, o que antigamente, os homens antigamente que conseguiam sustentar uma família inteira, hoje em dia não conseguem. Eles precisam do apoio financeiro das suas esposas, porque o salário de todo mundo desceu, né, abaixou, uma vez que existe muito mais oferta no mercado. Então, de novo, né, a gente está tentando aqui a solução para um problema criado pelo movimento feminista. Então, uma outra questão é que eu defendo, na verdade, que o Estado não interfira nas decisões que os empresários tomem a respeito das suas próprias empresas, né? Isso, inclusive, é prejudicial não só para as mulheres. Aliás, eu não sei por que está se falando, porque isso é prejudicial para as mulheres. Não defender o 6 por 1 é contra as mulheres. Não, é contra todo mundo. É contra todo mundo que seja escravo desse sistema que hoje existe aí no país, né, e no mundo. Então, uma vez que você cria uma série de leis trabalhistas, você está obrigando os empresários a fazerem escolhas, né? Muitas vezes eles têm que abrir mão de contratar alguém mais eficiente, eles têm que diminuir o salário das pessoas para poder suprir essa demanda, como a Fernanda comentou, né? Você tem que colocar mais pessoas para intercalar, né? Para preencher esses espaços que vão ficar sobrando. Então, isso cabe aos empresários. A empresa privada não deve ser regida pelo Estado, o Estado que cuide do que ele se dispõe a fazer, do que ele deveria fazer, né? E não ficar botando o dedo nas iniciativas privadas, né? Isso afasta prosperidade, inclusive, né? É algo que, com certeza, prejudica a economia do país, faz com que os empresários pensem 10 vezes antes de contratar determinados grupos de pessoas e, dessa forma, a gente só se prejudique moralmente, economicamente e de todas as formas. Não, eu acho muito engraçado, porque a Pietra fala, não, o ideal é que a mulher fique os 7 dias 7 dias da semana dentro de casa, que ela nem saia para trabalhar. Só que ela não quer abolir um dia. Ela quer que a mulher fique os 6 dias, porque, na verdade, o que ela defendeu aqui é a ditadura do patrão. É que o patrão tem que escolher o tanto de dias que o trabalhador e a trabalhadora vão trabalhar. Então, assim, é uma incoerência, é uma hipocrisia enorme. Ela fala assim, não, e ainda culpa o movimento feminista, como se o movimento feminista quisesse que as mulheres trabalhassem todo esse tempo. Não, o movimento feminista não quer que as mulheres trabalhem à exaustão. O movimento feminista quer que as mulheres tenham, sim, trabalho, porque as mulheres querem trabalhar fora de casa, as mulheres querem ter sua independência financeira, as mulheres precisam ter sua independência financeira para não ficar dependendo de macho nenhum, para não ficar expostas a homens que querem fazer essa dominação sobre as mulheres, porém, não há exaustão, não que o patrão tem o direito de estabelecer quantas horas de trabalho, porque se for depender do patrão, ele vai querer que trabalhe 7 por 0, ele vai querer que trabalhe todos os dias para você. Aliás, na escravidão era assim. Aliás, na monarquia, que ela defende, tinha escravidão. E aí? Era a favor da monarquia com escravidão também ou não? Aí é uma questão aí a ser debatida. Então, assim, nós achamos que o fim da escala 6 por 1 é uma coisa que vai beneficiar todo o conjunto da classe trabalhadora. Como a Daphne disse, vai liberar também os homens, para que os homens compartilhem as tarefas domésticas com as mulheres, mas, sobretudo, porque nós temos uma quantidade imensa de mães solo, né, que tomam conta dos filhos sozinhas. Para essas mulheres que são mães solo, vai ser um alívio gigante, né? Não só para aquelas que trabalham na 6 por 1, mas também para aquelas que trabalham 44 horas semanais, porque vai reduzir a jornada para 40 horas semanais para todo mundo. E eu também acho engraçado que quando vem para reduzir uma questão que vai beneficiar o trabalhador, a preocupação delas é, mas os empresários, mas os patrões. Então, a gente vê ali quem é que está preocupado, de fato, com o povo trabalhador desse país. E eu acho engraçado, porque eu acho que elas não entenderam. Mas é a realidade. Veja só, o patrão, ele não vai querer. Não, mas não é porque a gente está defendendo o patrão, não. É porque ele não vai querer assumir essa dívida. Ele vai querer repassar essa dívida. Então, entenda, se ele vai repassar, ele vai repassar para quem? Para quem está comprando ou para o próprio funcionário.
Então, assim, ele pode ter duas opções. Ele pode, no final, porque, por exemplo, eu vi uma pessoa, um camarada dizendo o seguinte: se eu ganho 100, se o patrão ganha 100 mil, vamos dizer, e os funcionários dele custa 20, é, ele vai, e agora com esse final da escala, ele falando, né? Vai custar, os funcionários vai começar a custar 30, ele vai repassar esse valor para a pessoa que está comprando. Então ele não vai tirar, ele não vai tipo, eu tenho 80 mil de lucro, eu vou ganhar agora 70 mil. Eu vou ficar contente com 70 mil, que seria lógica, mas ele não vai querer repassar, ele não vai querer ter esse prejuízo, ele vai repassar para quem está comprando. E quem é que compra? Quem é que compra? Quem é que tem um poder aquisitivo alto para comprar tudo que queira na hora que queira, o preço que esteja? Não, eu mesmo não tenho. Então, assim, sempre vai cair para o lado do mais fraco. Não se engane, não se engane, sempre vai para o lado do mais fraco. A questão de folga é muito bom, mas pode ser que reduza a questão de emprego. Aí, vamos ver, né? A proposta que está correndo, né, hoje na Câmara, né, que é fim da escala 6x1, 40 horas semanais sem redução salarial. Então não tem essa preocupação de que a mãe vai ter uma redução salarial, porque a proposta que a gente está debatendo e que nós defendemos é que não haja redução salarial. A mulher vai trabalhar menos e ganhar o mesmo tanto. Então, sem essa fake news de que o próprio trabalhador vai sofrer. Gente, a proposta, ela é para isso, para que o trabalhador continue ganhando o mesmo tanto, trabalhando menos. Então, eu não sei exatamente qual parte elas não entenderam de que o que a gente está defendendo é que o Estado não intervenha nas escolhas do patrão. Não é sobre ser escravo do patrão. Aliás, ser escravo do patrão foi uma escolha que as feministas disseram que as mulheres deveriam fazer em detrimento de ser escravas dos seus maridos, né? Uma pessoa que ela casou, que ela ama, que realmente quer cuidar dela, quer cuidar dos seus filhos. Então, isso, na verdade, de novo, é um problema que elas mesmas causaram. Por nós, as mulheres estariam majoritariamente nas suas casas, né? Cuidando dos seus filhos. Só antes de passar para a Fernanda, eu queria só dar um adendo, né? Para nossa professora de história aqui, e dizer que no período feudal não existia escravidão, né? A relação que se tinha com relação ao rei era bem diferente, inclusive se pagava muito menos impostos do que se paga hoje no governo Lula. Não, eu só acho que assim, seria perfeito mesmo se a gente conseguisse reduzir e não houvesse diminuição salarial. Mas se a gente coloca o pensamento para funcionar, como é que essa conta fecha? Então, se a gente vai reduzir a mão de obra e o trabalho continua acontecendo, se os preços não sobem, se a gente não pega uma mão de obra para suprir aquela que foi deixada de lado, porque é isso, né? Eu vou ter uma pessoa trabalhando 5 dias e eu vou ter lá o comércio funcionando, né? As coisas que precisam funcionar 7 dias. Como que eu vou atender essa demanda? Então, eu vou ter que contratar mais pessoas. Se eu vou ter que contratar mais pessoas, eu preciso de mais dinheiro. Então, beleza, eu não vou contratar mais pessoas, mas eu vou, então, subir os preços. Pode ser que o consumidor queira comprar menos. Então, assim, quem vai pagar isso? Nós, através de imposto? Provavelmente. Né? Então, assim, é maravilhoso o discurso. Mas, na prática, porque é óbvio que se fosse isso, se fosse tão simples quanto isso, por que teria sido uma PEC para depois ser uma lei, né? Agora entrou um projeto de lei urgente, por que isso já não foi? Beleza, é bom para todo mundo. É óbvio que eu também gostaria disso. Seria maravilhoso se isso fosse possível como está sendo vendido. Só que é claro, gente, que a gente para pensar, a conta não fecha. Quem vai trabalhar enquanto a gente tem lá o negócio funcionando e a pessoa está em casa? Vai ter que contratar mais. É isso que eu estou falando. Então, assim... As empresas vão quebrar, né? Tipo assim, vai acontecer que um monte de gente vai ficar desempregada, um monte de gente vai à falência. Exatamente. E aí, qual é o custo de quê, né? E o que a gente, exato. E o que a gente prega é justamente isso. Tenhamos liberdade de escolher o que elas tanto pregam, né, que é liberdade, a gente poder fazer o que a gente quiser. Nisso a gente tem que ter liberdade. Se eu quiser trabalhar 6-1, eu trabalho. Se eu quiser trabalhar 5-2, eu trabalho. Se eu não quiser trabalhar porque meu marido pode me sustentar, eu não trabalho. E quando a Pietra fala da mulher ficar em casa, a minha opinião sobre isso é a mulher poder escolher quantas pessoas, quantas mães chegam no consultório chorando, falando como eu não queria ter que voltar a trabalhar. E, infelizmente, elas têm que voltar. Que bom que tem essa possibilidade, mas hoje em dia é meio que não tem muita opção. São poucas as pessoas que podem escolher ficar com os filhos porque a conta de casa não fecha, justamente por tudo que vem acontecendo. Então, eu acho que é mais uma coisa linda na teoria, mas que na prática é só a gente fazer esses questionamentos e entende que a conta não fecha. Ou a conta fecha. Se vocês puderem explicar pra gente. Vejam, primeiro. É isso, pessoal. Assim, para o vídeo não ficar muito longo, vai ter parte 2. Vai ter parte 2. Amanhã acho que vou estar postando a parte 2. Então, assim, que vocês se inscrevam no canal aí, deixe o seu like, ative o sininho para ficar por dentro do canal. Ajuda aí, deixando um comentário, deixando um joinha, deixando um ok. O canal está crescendo. Eu pretendo fazer uma qualidade melhor para vocês aí de som. O único microfone que eu tenho foi esse, que foi doado, na verdade. A câmera é do meu notebook, vocês podem ver que não é uma qualidade muito boa aí. Então, assim, mas o canal vai crescer, eu preciso
sair da CLT, na verdade. Preciso ter uma renda extra para sustentar minha família aí. E estou apostando nisso. Eu gosto de internet, gosto de tecnologia, então estou apostando em fazer esse GIEC aí. Estou apostando em conversar com vocês aí. Se vocês gostarem sugiram alguma coisa aí, sugiram algum react que eu possa fazer aí, que tamo junto. Eu vou trabalhar para melhorar para vocês. Também tem o canal aí que vocês se inscrevam. E é isso, tamo junto. Amanhã tem mais. Curtiu o vídeo? Então deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder nada.